A paz do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria, uma honra estar com você aqui novamente. Atendendo uma sugestão da nossa amada irmã Maria Jaime, eu estou meditando nesse texto, nesse tema, que chama o altar inabalável. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler do versículo 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bom, alguns altares na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, precisam estar inabaláveis. Isso quer dizer que nós não estamos sujeitos a situações que poderão tentar abalar alguns altares que são primordiais na família. Mas assim como Jacó, nós precisamos erguer altares de adoração a Deus para que eles se tornem firmes, consistentes e não venha ruir, não venha se abalar por qualquer circunstância, por qualquer tempestade ou por qualquer vendaval. Então, Jacó, como muitos, ele não tinha um conhecimento pessoal de Deus, mas ele queria ser abençoado, mas não conhecia na sua intimidade o abençoador. E nesse encontro aqui em Betel, quando ele fugia de situações embaraçosas, ele teve esse encontro e ergueu esse altar e erigiu esse altar conforme está demonstrado no texto que lemos, que ele chamou de Betel, chamou a casa de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, conforme está lá na palavra do Senhor. Então, que exista somente esse altar na sua vida, o altar que sempre coloca Jesus Cristo como prioridade na nossa casa, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, que nós possamos sempre levar em consideração a palavra de Deus. Outro altar que Jacó ergueu e também está registrado na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 33, que chama-se o altar da reconciliação. Levantou um altar no qual chamou o Deus de Israel. Ele foi levantado quando Jacó reconciliou com o seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro, beijou-lhe, atirou-se ao seu pescoço, beijou e puseram-se então a chorar. Às vezes precisamos estabelecer esse altar na nossa casa, o altar da reconciliação que nos leva ao perdão. Tem gente que tem essa dificuldade de perdoar. Tem marido que não perdoa a esposa, tem esposa que tem dificuldade de perdoar o marido, tem nora que não perdoa a sogra, tem filhos que não perdoam os irmãos e o próprio pai. Tem pessoas dentro da igreja que não perdoam o seu irmão, seja por uma ofensa, seja por uma palavra mal entendida, mas que nós possamos praticar esse altar inabalável, que é o altar da reconciliação, o altar do perdão, que foi esse altar primordial que Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar o mundo decaído para com Ele. Então, por intermédio de Jesus, nós somos reconciliados. Então, que esse altar da reconciliação, do perdão, possa sempre estar de pé na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Outro altar que também Jacó erigiu, está lá em Gênesis 35, a partir do versículo 1 até o 15, que chama-se o altar da renovação, que ele chamou de El Betel. Jacó estava com problemas familiares e sociais, seus filhos haviam eliminado uma tribo, os siquemitas, e as nações queriam muito a sua vingança. Então Jacó subiu a Betel e levantou ali um altar que chamou de El Betel, o Deus da casa de Deus. Levantou-se um altar, deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi aí que Deus lhe aparecera quando fugia diante de seu irmão. Esse altar que ele levantou em meio à dor,
em meio a dores profundas, em meio à incapacidade de fugir, mas ao levantar esse altar, ao renovar a sua confiança em Deus, a Bíblia diz que Deus colocou temor nos seus inimigos que estavam à sua volta e eles não puderam tocar em Jacó e nem na sua família. Então, como vemos, Deus é sempre um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, que está sempre pronto a nos perdoar. Quando você invoca o perdão de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus não só nos perdoa, mas lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, que você possa erigir um altar da renovação na sua casa. Nesses tempos de pandemia, erga o altar da renovação, da confiança em Deus, da esperança, da fé, que vai nos fazer vencer o medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não fique com medo. Tome os cuidados necessários, orientados pelas autoridades sanitárias, mas fique firme e erga esse altar da renovação na sua casa e da sua família. Um outro altar interessante que está registrado aqui em Gênesis, no capítulo 46, que Jacó erigiu, ele descobre que seu filho José estava vivo e que ele convidou ele para descer ao Egito. É interessante que Jacó estava muito ansioso, mas antes de tomar qualquer decisão, Jacó foi consultar ao Senhor. A Bíblia diz que ele levantou um altar e esse altar ele chamou o altar de Bersabeia, que quer dizer onde tomou a direção, onde tomou a orientação, onde buscou a vontade de Deus. Que altar? Bersabeia é o lugar onde Jacó foi buscar a direção de Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de ter esse altar aqui inabalável? O altar da busca da direção de Deus. Quantos jovens estão sendo destruídos porque faltam buscar e erigir o altar da direção de Deus, né? Não há quem edifique sem a direção de Deus, em que possa realizar a sua obra, seja na igreja, seja de ordem pessoal, mas Jacó retorna aos seus fundamentos de fé e vai até Bersabeia e edifica um altar e ali ele recebe a orientação de Deus. E Deus disse: vá, Jacó, desça até o Egito. E ele desce com 70 pessoas da sua família e lá ele reencontra José. E foram os anos mais abençoadores da sua vida no Egito que Jacó experimentou e viveu, porque ele edificou um altar para buscar a direção de Deus, né? Suas bases estavam inabaláveis. Começou a sua família, administrou todas as crises, edificando um altar a Deus. E nós possamos, assim, semelhança a Jacó, também edificarmos esses altares e que eles se tornem inabaláveis. Principalmente o altar do encontro com Deus, como foi em Betel, o da reconciliação, o altar da renovação e, finalmente, o altar da direção de Deus. Então, nós podemos concluir que edificar e erigir altares é uma prática benéfica da nossa vida cristã. Sempre que lhe faltar fé, sempre que bater a insegurança, busque em Deus. Quem sabe você precisa ir em Bersabeia com a sua família para buscar uma direção clara do Espírito Santo de Deus para ela. Quem sabe você precisa do altar da renovação. Jesus disse: eis que eu faço nova e renovo todas as coisas. Quem sabe tem áreas da sua casa que precisam ser renovadas. Quem sabe o altar da reconciliação, do perdão. O perdão precisa ser praticado entre irmãos, entre esposa e marido, entre familiares, entre amigos, entre colegas do trabalho, entre membros da igreja. Que você possa erigir e edificar juntamente com a sua família diversos altares inabaláveis que venham a projetar o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.